Quando Jesus estava na terra, ele fez um milagre, a multiplicação dos pães e peixes, e sobraram 12 cestos cheios. O que significa? Significava que ele estava a tratar com as 12 tribos de Israel, um tempo para as 12 tribos de Israel. Depois Jesus faz novamente esse milagre e sobra 7 cestos cheios. O que significa? Significa que o Senhor Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, havia reservado um tempo para tratar com as nações, após o seu ministério de profeta para os judeus. Agora, por meio do profeta Paulo, ele se direciona para as nações. E de acordo com Apocalipse capítulo 2, Apocalipse capítulo 3, fala-se de 7 estrelas, que são 7 anjos. Estes 7 anjos são escrito cartas para esses 7 anjos, que são as 7 eras da igreja. E aí nós temos 7 grandes profetas que vieram: Paulo, Irineu, Martinho de Touro, Columba, o Lutero, John Wesley e William Branham, que são os pais das 7 eras da igreja. Agora, eu não vou entrar nisso, porque muitas pessoas que estão assistindo nem sabem do que se trata. Mas eu gostaria de dizer assim: o Senhor Jesus Cristo prometeu que ele caminharia entre as 7 eras da igreja, com esses 7 mensageiros de Apocalipse 3, de Apocalipse 2 e Apocalipse 3. E agora, em cada geração, Deus tem um profeta na terra. Vou perguntar assim: se no Antigo Testamento o Senhor Deus tratou por meio dos seus servos, os profetas, se no Novo Testamento ele tratou por meio dos seus servos, os profetas, eu pergunto: João Batista não era um profeta? Jesus de Nazaré não era um profeta? Pedro não era um profeta? O João que escreveu o Apocalipse também não era um profeta? Paulo também não era um profeta? E Jesus Cristo prometeu enviar profetas. Eu não entendo como que alguém pode vir aqui para dizer que não há tal coisa como profeta. Mas quando eu pergunto quem disse isso, é um profeta quem tem que dizer qual é a vontade de Deus para um tempo. É um profeta que deve interpretar as escrituras. E eu disse a vocês, o profeta Caco Filipe tem as 4 principais evidências de um profeta mensageiro: chamamento, comissão, mensagem, e a Bíblia fala sobre ele, principalmente Mateus capítulo 25, Mateus capítulo 25, 6 e Apocalipse 12, 14. Agora, senhor Marcos, eu gostaria de falar para o senhor, que o senhor falou sobre os crentes de Bereia. Nós não estamos na fé apostólica. Os crentes de Bereias, depois de ouvir Paulo, ia examinar a Bíblia, porque era a fé apostólica, e a fé apostólica tinha que ver para depois acreditar. Foi o que Tomé disse: nós não estamos no tempo da fé apostólica, nós estamos no tempo da fé profética. Não precisamos ver para acreditar, de acordo com a mensagem da restituição dada ao profeta Caco Filipe. Muito bem, senhoras e senhores aqui do Arena Apologética. Vocês ouviram aí os argumentos. Pastor Marcos Quintanilha, me ajuda a me sintonizar aqui. Isso aí foi a resposta dele, da sua pergunta, correto? Correto. Beleza. O senhor está satisfeito com a resposta? Eu gostaria da minha réplica, né? Muito bem. Nesse caso, tu vai dispor de 5 minutos para fazer a sua réplica. Já estou aqui organizando o seu tempo. Tempo de Pastor Marcos Quintanilha. Vai dispor de 5 minutos para fazer a sua réplica. Pastor Marcos Quintanilha, tempo é todo seu. Tempo na tela para Pastor Marcos Quintanilha. Infelizmente, o senhor Deltamar, ele não respondeu a pergunta que eu fiz. Primeiro, ele ficou botando palavras na minha boca. Eu não falei que não existe profeta. Eu falei que não existe mais o profeta. Profeta é todo aquele que fala da parte de Deus. E segundo a profecia de Joel, que se cumpriu em Atos 2, e Paulo também, no capítulo 14 de 1 Coríntios, todos nós podemos profetizar. Então não existe mais alguém especial, alguém que é o cara, que todo mundo tem que seguir. Né? Porque nós temos as escrituras. O exemplo que eu dei é o exemplo de os crentes de Bereia. Mas, infelizmente, o senhor Deltamar não aproveitou o tempo e não me trouxe argumentos razoáveis que provassem que, de fato, o Caco Filipe é um profeta enviado da parte de Deus. E, baseado nisso, então, eu queria falar, pelo menos, algumas características de um falso profeta. Você vê, eu não estou dizendo que Caco Filipe é um falso profeta. Eu vou trazer as características de um falso profeta baseado no que está escrito nas Escrituras, e se o chapéu couber na cabeça do Caco Filipe,
então ele será um falso profeta. Porque tudo que eu falo, eu estou me baseando no texto bíblico. Segundo disse Pedro, lá na segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 1, quando ele disse, mas houve também entre vós falsos profetas, como haverá falsos mestres, os quais introduzirão encobertamente heresias destruidoras, negando até o Senhor que o resgatou. Então, veja que essa advertência ela serve para nossos dias. E aí eu queria rapidamente discorrer sobre pelo menos algumas dessas características. Primeira característica de um falso profeta. Um falso profeta relativiza as Escrituras. Para um falso profeta, a Bíblia não é a palavra de Deus. Ele se aproveita de alguns textos, quando se interessa, para montar toda a sua argumentação. Então, a palavra de Deus é apenas uma ferramenta para ele se apoiar. Né? Essa é uma das características. Outra característica, um falso profeta, ele acaba sempre buscando dinheiro. As pessoas vão sendo envolvidas pela sua boa argumentação, pela sua boa retórica, e no final ele começa a comercializar o evangelho, o dinheiro começa a reger todo o processo ali. Outra questão, um falso profeta, ele considera a sua palavra inquestionável. Ele coloca ações e é de igualdade com as Escrituras. Isso é uma característica forte dos falsos profetas. Todo falso profeta, ele não suporta que o que ele diga seja questionado. Ele acha que o que ele fala é a palavra de Deus, tanto quanto, na realidade, ele está acima da Bíblia, porque ele vai interpretar a Bíblia à luz do que ele entende. Outra característica, um falso profeta anuncia, prega e proclama um evangelho totalmente voltado para o homem, voltado para o ser humano, e não voltado para Deus. Né? Outra questão, o falso profeta interpreta as Escrituras segundo a sua própria ótica. Quando a gente fala de teologia, a teologia não foi eu que inventei. Tudo que eu falei aqui, qualquer pessoa que estudar teologia vai ver que existe no Antigo Testamento o Cohen, o Nambi, que tudo que eu digo aqui pode ser avaliado, pode ser pesquisado, mas o falso profeta, ele interpreta tudo do seu jeito. Ele vai dizer coisas que ninguém nunca disse. Outra questão, o falso profeta sempre vai trazer uma ideia de uma confissão positiva. Porque se você acreditar no que ele está dizendo, então tudo vai dar certo na sua vida, você vai fazer sucesso, porque ele crê, ele faz com que as pessoas creem que a palavra dele é a palavra de Deus. Outra característica, um falso profeta sincretiza o evangelho, mistura o evangelho com outras fés, com outro tipo de religião. É o que a gente vai ver aí. Outro tipo de religião trazendo para o evangelho. Então, nós temos várias questões que mostram como reconhecer um falso profeta. Mas eu acho que a mais importante de todas, a característica mais forte de um falso profeta, é a questão do orgulho. É a questão de se achar mais importante do que outras pessoas. Porque quando Jesus falou que aprendei de mim, que sou manso e humilde, você vê que Jesus ele aceitava ser questionado. Ele perguntava o que os outros estão falando a meu respeito. O seu tempo acabou, pastor Marcos. Muito bem. Bem, senhoras e senhores aqui do Arena Apologética, vocês ouviram aí os argumentos do pastor Marcos Quintanilha, que tem por objetivo defender a sua apologia. Quanto ao apóstolo Deltamar, também tem a sua apologia. Ele caiu, mas voltou. Tudo bem, Deltamar? O senhor conseguiu captar as informações da fala do pastor Marcos? Sim, sim. Muito bem. Neste caso, vamos para o terceiro bloco. É isso, senhores, o tempo voa. Vamos para o terceiro bloco. E o pastor Marcos Quintanilha, quem vai fazer a pergunta novamente, beleza? É isso, senhores. É o terceiro e último bloco. Eu poderia fazer aqui um sorteio para ver quem de vocês pergunta. Vocês querem que eu faça um sorteio?
Fica à vontade, o que você determinar, para mim tá bom. Certo. Neste caso, o pastor Marco vai fazer a sua pergunta, beleza? Então, pastor Marcos Quintanilha, eu vou dar 2 minutos para o senhor estar fazendo a sua pergunta aqui no Arena Apologética. Já estou fazendo a organização do seu tempo e faça a pergunta para o nosso apóstolo Deutamar, aquele que defende os valores de Caco Felipe. Bem, tempo na tela para o pastor Marcos Quintanilha. Ele vai fazer uma pergunta agora para o nosso querido apóstolo Deutamar. E é isso, senhores. Não deixe de se inscrever no canal. Vamos para o terceiro bloco. Se inscreva, compartilhe esse debate. Aqui é o seu canal de debate do YouTube. E outra coisa que eu quero dizer para vocês. O Arena Apologética agora está com uma cara nova, uma dinâmica nova. Você pode participar também dos debates, gravando sua pergunta. Grave a sua pergunta. Nós vamos ter um debate agora, um trocando ideia com a Atafona. E nós não vamos dar mole para o Atafona, não. Nós vamos pegar pesado. Então, quem é que vai perguntar para o Atafona? Você. Grave seu vídeo de 1 minuto, envia para nós e nós colocaremos no ar a sua pergunta. Beleza? Um abraço, Atafona. Ele está nos assistindo agora, com certeza. Um abraço, Atafona. O povo da Arena da Apologética está te esperando. Vamos fazer muitas perguntas em vídeo. Já gravei o vídeo da Atafona, vamos postar em breve aqui. É isso aí, gente. E vamos em frente, porque atrás vem gente. Tempo na tela para o pastor Marcos Quintanilha fazer a sua pergunta neste terceiro bloco. O tempo é todo seu, pastor Marcos. Senhor Deutamar, eu queria insistir nessa questão, porque Jesus, em Mateus 24, ele traz o sermão profético e o sermão dele tem implicações com os nossos dias. No verso 24, do capítulo 24, ele traz uma advertência e ele diz: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganaria até mesmo os escolhidos. Veja, eu te fiz uma pergunta com relação a uma prova bíblica, teológica, que o senhor me trouxesse a respeito de que o Caco Felipe fosse, de fato, um profeta de Deus. Mas o senhor não me respondeu. O senhor rodilou daqui, falou de outra coisa e tal, e o senhor não respondeu a questão que eu levantei. Outra questão, eu não disse que não existem profetas hoje, mas só que eles não têm a mesma dimensão do Antigo Testamento. Porque todos nós podemos profetizar, conforme Paulo fala isso em 1 Coríntios capítulo 14. Então, não existe mais alguém que seja um especial. Mas eu gostaria de perguntar ao senhor, e como nós estamos encerrando o debate, eu queria perguntar como, ou melhor, como o senhor pode provar para mim que Caco Felipe é, de fato, um verdadeiro profeta. Eu queria que uma prova cabal, uma prova irrefutável, que o senhor trouxesse para que eu pudesse crer que Caco Felipe, de fato, é um verdadeiro profeta. Qual é a prova que o senhor tem, uma vez que o senhor afirma? E o ônus da prova é de quem afirma. Já que o senhor afirma que Caco Felipe é um verdadeiro profeta, qual é a prova que o senhor tem sobre esse tema? Muito bem, senhoras e senhores aqui do Arena Apologética. Apóstolo Deutamar, o senhor entendeu a pergunta do pastor Marcos Quintanilha? Responda com sim, para que a gente continue, ou com o seu áudio está desligado. Sim, eu entendi. Muito bem, meu querido. Então, neste caso, o senhor vai dispor de 5 minutos. 5 minutos para o apóstolo Deutamar, para ele fazer a sua réplica. Não é isso? Réplica não, resposta, me perdoe. Então, o senhor pode dispor de 5 minutos para dar a sua resposta ao pastor Marcos Quintanilha. O tempo é todo seu, querido apóstolo Deutamar.
Tempo na tela para apóstolo Deltamar. Então, eu não sei quantas vezes vou ter que responder essa questão. Já respondi 2 ou 3 vezes. Cacô Felipe é um profeta mensageiro. Ele tem que apresentar o seu chamado. E eu disse, a sua comissão. E eu disse, a sua mensagem. Eu também já disse. Aonde a Bíblia fala sobre ele, eu também já disse. Esta, penso que é a 3ª ou 4ª vez que eu respondo isso. Mas eu perguntei para o senhor Marcos, quais são as evidências de um verdadeiro profeta? Ele veio falar sobre falsos profetas. Senhor Marcos, eu estou falando sobre a nota verdadeira, o senhor vem falar sobre falsa? E onde é que o senhor arrumou essas evidências de falso profeta? Na teologia, nos estudos teológicos. Não foi nenhum profeta que disse isso. Agora, como que eu vou responder uma coisa para alguém que não sabe nem o que é um profeta mensageiro? Senhor Marcos, o senhor cita aí Joel 2, versículo 28, para falar que não há mais profeta. E Pedro disse que isso aconteceu lá em Atos capítulo 2. E a profecia dizia que o Espírito cairia sobre toda a carne. Os animais também têm carne, senhor Marcos. Nesse caso também os animais são profetas? Uma mulher pode ser profeta mensageira, senhor Marcos? Uma mulher pode ter o ministério de profeta de Efésios 4:11? Eu estou conversando com alguém que não sabe o que é um profeta. Eu já respondi a questão do senhor 3 ou 4 vezes aqui. O senhor não respondeu a minha. Mas eu não vou aproveitar o meu tempo para dizer que o profeta Cacô Felipe é o único profeta de Deus hoje. E Deus envia um profeta para a terra quando as coisas vão mal, quando as coisas estão uma confusão na terra, uma bagunça na terra. Vou dar um exemplo, por exemplo. A terra está cheia de igrejas, a terra está uma confusão total, confusão religiosa. Por exemplo, hoje existe, só nas igrejas protestantes, a Igreja Batista, por exemplo, existe a Igreja Batista, a primeira Igreja Batista, existe a segunda Igreja Batista, a Igreja Batista El Shaddai, Igreja Batista da Redenção, Igreja Batista Reformada, Igreja Batista Livre, Igreja Batista Fundamental, Igreja Batista Apostólica, Igreja Batista Missionária, Igreja Batista Meridional, Igreja Batista do Pleno Evangelho, Igreja Batista de Obras e Missões, Igreja Batista de Fé e Vida, Igreja Batista Cartiçal, Igreja Batista Evangélica, Igreja Evangélica Batista, Igreja Batista Pentecostal, Igreja Batista Profética, Igreja Batista Emaús, Igreja Batista de Fogo Completo, Igreja Batista Internacional, Igreja Batista de Cristo, Igreja Batista Progressiva, Igreja Batista Reformada, Igreja Batista Bíblica, mais de 70 ramos, e cada uma delas tem o seu presidente, tem a sua doutrina, e tem os seus deuses e os seus Espíritos Santos. Para que Deus envia um profeta? O profeta Cacô Felipe foi enviado para desmascarar, desvelar o diabo dentro dessas igrejas e dentro dessas religiões, para dizer que todos estes homens, tais como Edir Macedo, Valdomiro Santiago, Círios Malafaia, Marcos Feliciano, Átila Brandão, Agenor Duque, todos esses homens aqui do Brasil, da América Latina, da Europa, da Ásia, da África, que não foram estabelecidos por um profeta mensageiro, são adivinhos, são mágicos, são feiticeiros, são a encarnação de Satã na Terra. Deus enviou o profeta Cacô Felipe para dizer a toda a humanidade que essas Bíblias que vocês usam aí, na língua portuguesa, é um canário de bruxaria e deve ser queimado no altar de Atos 19:19. O profeta Cacô Felipe veio, senhor Marcos, para dizer que todas essas igrejas católicas, protestantes, evangélicas e branamistas são portas para o inferno, são purgatórios, rede de pesca de Satanás que o diabo usa para pescar as almas e jogá-las no inferno. O profeta Cacô Felipe veio para dizer que a teologia é uma ciência, uma iniciativa diabólica. Teo significa Deus, logia significa estudo. E nós, senhor Marcos, não podemos estudar Deus, nós não podemos estudar a sua palavra. É Deus ele mesmo quem revela a sua palavra a quem ele quer. É Deus ele mesmo que se revela a quem ele quer. Qual profeta mensageiro Jesus Cristo enviou para as escolas pastorais? Jesus Cristo enviou seus apóstolos para qual escola pastoral? Para fazer qual curso de teologia? Deus enviou o profeta Cacô Felipe para denunciar as obras do diabo na terra. E esses falsos profetas que o Senhor deu as evidências, as igrejas estão cheias deles. Só tem milagres e sinais. Mas o profeta mensageiro, como bem o senhor disse, é o Nabi de Deus, senhor Marcos. Quem é o Nabi de Deus hoje? O senhor não sabe nem o que é um profeta mensageiro. Eu não estou falando de dons de profecia, senhor Marcos. Eu não estou falando de profeta de Efésios 4:11, senhor Marcos. Eu estou falando do profeta mensageiro. É como se eu estivesse falando do presidente e o senhor está falando do secretário do ministro. Vou repetir novamente. Cacô Felipe é a única boca de Deus hoje na terra
e não há nenhum profeta além do profeta Caco Filipe. Aplicativo Profeta Caco Filipe Oficial. Para Android e iPhone. Fotos e vídeos, canções e pregações. Tudo sobre o profeta Caco Filipe em um único aplicativo gratuito para você. Você ama Deus? Está em busca de salvação? Qualquer que seja a sua afiliação religiosa, o aplicativo Profeta Caco Filipe Oficial é para você.